Saudações, minha gente! Hoje a gente vai falar de ferramentas que eu produzi utilizando um pedaço de osso e nós vamos testá-las aqui também no mato pela primeira vez, vou ver o desempenho delas. O interessante a ressaltar aqui é que foi feito tudo a partir da observação do que o material natural disponível aí me oferecia, do formato dele, no caso esse pedaço de osso aqui. Vocês vão ver em detalhes daqui a pouquinho o que eu fiz, mas além de produzir a ferramenta, eu gostaria muito de testar a eficiência delas aqui no mato. Claro que são ferramentas mais simples e principalmente mais frágeis que os seus equivalentes modernos aí que a gente teria acesso naturalmente. Mas eu acho que como uma experiência mateira, uma experiência de bushcraft, vale a pena a gente testar e eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês. Vamos começar falando dessa pá aqui. Como vocês podem observar, tudo que eu fiz foi utilizar o formato já do próprio osso, que tem essa cavidade aqui, e o cabo que seria formado a partir da extremidade dele aqui, na medida que eu acertei e fiz os entalhes aí para os dedos encaixarem e ficar uma coisa mais arredondada, porque ele tinha meio que uma crista de osso aqui e machucava, era muito desconfortável. E se eu tivesse que realmente trabalhar com isso aí por um tempinho que fosse, já daria problema aí, ia machucar muito minha mão. Enfim, eu precisei fazer esses acertos. Também tirei a ponta aqui dos lados para ele ficar mais com a ponta mais em formato de mais curta aqui em cima na extremidade, né, para facilitar a cava aí. E no geral eu acho que eu só tive que ajustar o formato da peça mesmo para esse propósito. Eu vou falar para vocês sobre para que eu acho que isso aqui serve agora. Mas foi a partir então desse pedaço de osso aí que eu não estou bem certo se isso é uma escápula. E se for uma escápula, não sei dizer também se isso é de boi, de cavalo, qual a idade do animal. Mas enfim, para mim o que interessa é o formato dela e a utilidade que isso tem para mim no meio do mato. Obviamente, por se tratar de uma ferramenta de osso, eu tenho que ter muito mais cuidado para utilizar essa pá. Ela vai ser muito mais frágil que o equivalente dela de metal, isso é óbvio, né? Então eu não posso meter isso aí numa superfície muito rochosa, com muita pedra, porque vai causar um desgaste muito grande, ela vai rachar e trincar e acabar quebrando aí a ponta dela toda. Para que serve isso então? Isso aí serve, por exemplo, para eu pegar brasa no fogo e transportar para algum lugar. Se eu tiver que fazer um entalhe, por exemplo, com carvão, com brasa, eu já consigo utilizar isso aí para pegar uma brasa numa boa. Eu posso utilizar isso aí para cavar lama, por exemplo, tirar lama, ou então para cavar argila, para queima de cerâmica primitiva, por exemplo, ou para qualquer outra coisa. Poderia usar essa pá também para cavar um solo mais macio um pouco, que é o teste que eu vou fazer aqui agora. Eu nunca utilizei essa pá aí antes, mas pretendo cavar um pouquinho aqui de um solo macio e ver como que ela, como vai ser o desgaste na ferramenta. Eu acredito que não vai ser muito grande não, mas a gente vai verificar isso daqui a pouco. Enfim, só quero ressaltar isso aí, porque eu sei que um monte de gente vai dizer que essa ferramenta não é boa. Sim, se você comparar com uma ferramenta atual de metal que a gente está acostumado a usar. Em se tratando de uma ferramenta que basicamente já estava quase que pronta aí no mato, e considerando as suas limitações naturais, né, e óbvias, eu acho que ela é uma ferramenta boa sim, que vale a pena a gente testar e conhecer. Bom, quanto a essa pequena adaga de osso aí, era bastante simples e bastante frágil, eu diria também. Eu não consegui colocar um fio muito bom nela, obviamente o corte dela é bem ruim, então isso aí nunca vai se comparar a um instrumento de metal ou mesmo um de pedra lascada, que é infinitamente mais cortante que isso aqui. Mas para o que eu tenho em mente, para o propósito para o qual eu criei essa adaga de mão aqui, ela vai servir perfeitamente, não precisa de nada muito melhor que esse corte que já está nela não. O que eu vou fazer aqui agora é testar isso aí com algumas frutas e legumes aí, ver como que ela como é que sai, né? Como é que ela se sai nessa tarefa. E depois eu até comento para que é o propósito original dela. Esses outros propósitos que eu vou testar aqui são secundários, porque para o propósito original eu já sei que ela vai funcionar bem. Mas enfim, é mais uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que eu fiz foi colar a lâmina dela dentro desse talo de agave aqui, ok? Então cortei um talo de madeira bastante leve e fiz uma amarra com corda de sisal e passei uma colinha de resina aqui. Não foi nada primitivo não, a ideia não foi confeccionar essa adaga de forma primitiva, porque isso aí ia me levar muito mais tempo que aquele que eu tenho disponível para fazer isso agora, infelizmente. Então eu usei ferramentas modernas mesmo para fabricar isso aqui, mas enfim, o que eu queria mesmo é testar a funcionalidade desse
corte desse fio dela aí, com esses objetos que eu trouxe para o mato, né, para fazer esse teste aqui agora. Utilizando a pá de osso para cavar esse buraco aqui no chão agora. E agora parece que eu alcancei uma terra que está um pouco mais compactada aqui embaixo. Está mais difícil de aprofundar esse buraco. O que acontece? Eu acredito que essa pá ainda funcione mesmo para esse tipo de terreno. Só que eu acredito também que eu vou ter que diminuir um pouco essa ponta aqui para eu conseguir entrar mais fácil ali na terra. Realmente com essa área muito larga aqui fica difícil. Eu estou trabalhando muito com as quinas aqui para conseguir cavar o buraco dessa forma assim, ó. Então se eu tiver uma ponta um pouco mais proeminente, eu creio que eu consiga cavar, continuar cavando uma terra um pouco mais dura assim dessa forma. Isso é uma modificação que eu vou ter que fazer depois, mas o propósito para o qual eu acredito que ela funcionava, já mostrou que ela é eficiente sim, que é para cavar essa terra mais macia um pouco, igual a gente cavou ali e cavou aqui também. Então, e para mim ela passou no teste. Quanto à adaga de osso, o fio dela praticamente não houve nenhum dano não. Mesmo com esse serrilhadão mais bruto aí, eu acho que não lascou muito não. Talvez aqui um pouquinho, mas já estava um pouco. Nada que uma pedra bem lisa e com
uma granulação baixa, né, ou seja, bem áspera, não consiga resolver fácil. Ou mesmo uma limazinha dessas aí, simples, a gente consegue colocar um fio trabalhável nessa adaga de osso. A surpresa foi muito boa, eu não esperava que ela fosse se sair tão bem, considerando que isso aí é um instrumento de osso, né, bem simples. Para o bacon ela não cortou mesmo as fibras, cortou a gordura e a carne mais mole, mas ela ajudou a separar ali essa parte, para o resto eu conseguir quebrar com a mão. E considerando que ele já estava ressecado, foi até fácil de quebrar. As outras frutas e legumes também não tive problema não. O paracorde é que eu achei que não fosse cortar, para falar a verdade, e se saiu muito bem também. Óbvio, com esforço, gasto de tempo muito maior, estava difícil ali de filmar e cortar, então eu peço desculpa a vocês aí, porque eu não trouxe o tripé dessa vez, então foi muito de improvisação, mas eu tinha que fazer esse vídeo agora, e eu achei que foi legal assim, e serviu, funcionou, né, cortou lá o paracorde de uma maneira mais agressiva, né, vamos dizer assim, com maior desgaste lá no material, mas cortou, e para mim ela passou no teste. Agora o propósito original para o qual essa faca foi feita, na verdade é para trabalhar o tendão que foi seco. Esse tendão é utilizado como corda primitiva. Eu não tenho aqui um pedaço muito grande não, tenho só esse pedacinho pequeno aqui. Como que funciona? Eu venho com uma pedra e começo a bater nisso aqui como se eu estivesse mastigando, macerando esse tendão todo aqui. O que vai acontecer é que ele vai virar uma bucha, como tivesse sido um palito de dente todo mastigado assim, e vai soltar aquelas pontas. Eu vou puxando essas pontas e vou usando o fio dessa faca de osso para ir liberando essa fibra do tendão através da bucha que vai se formar aqui. Então ela vai ajudar a cortar essa fibra do tendão depois que eu tiver macerado isso aqui bastante com uma pedra. Esse foi o propósito original para o qual eu criei essa faquinha. E no entanto ela ainda se mostrou muito útil para todas aquelas outras funções que vocês viram. Esse aqui foi o Juliano Tonioli, a gente se vê no mato, minha gente. Um grande abraço.